Olá, meus teologandos! Sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual, o Cantinho do Saber, Espaço do Conhecimento. E você está no módulo Teologia Sistemática 1 e na doutrina de Bibliologia. Então, vem comigo e vamos continuar a nossa viagem rumo ao conhecimento bíblico. Peraí, antes de prosseguir, deixa eu ficar aqui no meu cantinho para também não perder nenhum desses conteúdos. Vamos ao nosso resumo de aula, o último resumo de aula deste tema. Você está em Bibliologia, e em Bibliologia nós estamos vendo crítica textual, uma introdução. E neste resumo de hoje veremos as variantes bíblicas, tipos e consequências. Variantes, tipos e consequências é o assunto deste resumo de aula. Nós terminamos a aula passada, o resumo da aula passada, uma questão muito difícil. Como responder àqueles que argumentam, que apresentam números estratosféricos das variantes encontradas no Novo Testamento? Cerca de 500 mil variantes bíblicas. Como responder, como argumentar que a Bíblia é um texto inspirado, infalível, inerrante, suficiente, tendo esses críticos, esses estudiosos, apontando cerca de 400 mil discrepâncias, 500 mil discrepâncias, diferenças, nuances, chamadas variantes no texto bíblico. Como é possível a gente continuar afirmando isso? Vamos lá, vamos construir a nossa defesa, a nossa apologética, mas para construir essa apologética, vamos entender como acontece, como se dá, quais são os tipos de variantes que eles estão apontando no Novo Testamento. Lembrando que esses números são estimativas, nenhum deles diz quem contou, nenhum deles diz como contou, nenhum deles dizem o que essas variantes, quais são as consequências desta variante para o texto, para o significado do texto das Sagradas Escrituras. Variantes textuais do Novo Testamento, elas são de várias formas. Eu vou citar apenas algumas. Nos livros que eu indiquei na primeira aula, vocês têm uma sequência de informações acerca das variantes e de suas consequências no texto sagrado. Uma das primeiras formação de variantes que nós encontramos no Novo Testamento são as chamadas equívocos visuais. Como exemplo, nós temos aqui o texto de 1 Timóteo 3,16, onde em um manuscrito nós encontramos o θ com o zeta com o sigma. Nós encontramos o θ, o θ com o sigma, e esta em um manuscrito, e esta é uma abreviatura para o nome Deus. Enquanto que em outros manuscritos, nós encontramos a expressão, em vez de theos, hos, que é escrita com um ômicron e um sigma. Veja que a única diferença aí de um manuscrito para outro é um pontinho no meio do ômicron. A única diferença é esse pontinho. Ora, um copista cansado, por alguma razão, ou com a vista já cansada, ele não observou esse pequeno pontinho, e esse tipo de variante é chamado de equívocos visuais. Tem muitos equívocos visuais desse jeito no Novo Testamento. Ou seja, essa aqui é uma variante que ela não muda o sentido da frase, porque mesmo no manuscrito que está escrito Theos, para dizer Deus, aquele que foi manifesto na carne, e o manuscrito que tem Hos, significa aquele que foi manifesto na carne. A única diferença é aí entre o ômicron e o θ, ou θ, depende
de quem está te ensinando a pronúncia. Outro tipo de variantes são as chamadas homofonia. Esses tipos de variantes são classificadas como as variantes não intencionais ou variantes acidentais. Não houve intenção do copista de tentar acrescentar, de tentar tirar, extrair ou de tentar modificar o sentido do texto. São variantes acidentais dos copistas. Outro tipo de variante não intencional, acidental, é a chamada homofonia. A homofonia é quando acontece isso aqui, ou seja, certo? A homofonia palavras que têm praticamente o mesmo som, sons iguais. Como nós vemos em um manuscrito, nós encontramos aqui em Romanos 5:1 a expressão echomen. Temos em outros manuscritos, temos echomen, né? Tenhamos. A diferença aqui é apenas entre um ômicron e um ômega. A única diferença aí é que você vê em um manuscrito traz um ômicron, em outro manuscrito traz um ômega. E eles têm praticamente a mesma pronúncia, praticamente a mesma forma de escrever e praticamente o significado parecido, apenas um vai dar a diferença na questão temporal. Mas isso aí é chamado as variantes homofônicas, homofonia. Cuidado para não confundir com outra palavra aí, certo? E você não causar uma variante no falar. Outro tipo de variante não intencional, o variante acidental, é chamado haplografia. A haplografia é esse tipo de variante aqui. Nós encontramos em 1 João 1,13, com a expressão egenetesan e egenetesan, que diz assim, um manuscrito diz vieram, nasceram, e outro manuscrito vai dizer vieram a existir. Esse aqui é mais um exemplo de variante não intencional, que recebe o nome de variante haplografia. Apenas a diferença está aqui, a diferença dessas variantes. Outro tipo de variante não intencional ou variante acidental é chamada ditografia, quando há uma repetição, de palavras ou de frases, como nós encontramos aqui em Marcos 3, no verso 14 tem essa expressão, e no verso 16 vai repetir a mesma expressão. O nome dessa variante, ditografia. Não mudou em nada o sentido do texto. Ainda uma variante não intencional é a chamada metátesis. A metátesis é esta variante acidental, que essa aqui dessas acidental que vai causar maior dificuldade, porque ela, por causa de uma letrinha, ela vai transformar o nome João em Jonas. É quando, por exemplo, em 1 João 1,42, Jesus o levou a Jesus, Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João ou filho de Jonas. Em um manuscrito diz filho de João e outro manuscrito traz filho de Jonas por causa desta variante não intencional, variante acidental. Outro tipo de variante não intencional, acidental, é a fusão. É quando palavras em um manuscrito ela vem separada, como isso aqui, né? E, como esse exemplo de Marcos 10:40, ela separado diz aqueles para quem. Em outro manuscrito, o copista juntou, transformando em alós. Ela separada tem a pronúncia de arroz. Ela separada alós, mas o sentido do primeiro é aqueles para quem, e o sentido do segundo aos outros. Mas aqui o exemplo de variantes não intencional, variante acidental, é a fissão, ao contrário da outra. Esse aqui é quando um manuscrito vai separar uma palavra que outro manuscrito traz junto, como tem em Romanos 7,14. Sabemos, e por um lado eu sei.
Um manuscrito diz o oidamen, que é sabemos. Outro manuscrito traz a expressão oidamen, separado, que é por um lado, eu sei. Apenas isso aí já mudou a forma de escrever, embora não esteja mudando o sentido fraseológico da expressão. Algumas variantes acidentais, não intencionais. As intencionais nós encontramos aqui, significa que elas têm alteração de grafia. Algumas dessas variantes nós encontramos em Mateus, capítulo 1, versículos 6 e 7, que nós encontramos aqui num manuscrito mais antigo, diz lá, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asaf, Asaf gerou Josafá. Em outro manuscrito, vem escrito Asa, de Assá, Azá, Azá, porque é como se estivesse querendo fazer uma ligação, esse copista, querendo fazer uma ligação com 1 Reis 15:9, uma forçaçãozinha de barra para querer fazer uma ligação com 1 Reis 15:9, no rei Asa, ali na genealogia do Salvador. Outro tipo de variantes intencionais são chamados ajustes de dificuldade, como é o texto de Marcos 1, versículo 2 e versículo 3. Temos aqui 3 exemplos de manuscritos, 3 exemplos de manuscritos. Um vai dizer profeta Isaías, outro nos profetas, outro em Isaías e nos profetas. Nós percebemos que de um manuscrito para outro houve uma tentativa de explicar melhor, ajustar alguma dificuldade para o leitor. Embora que, apesar disso aqui ser identificado como variante intencional, não está mudando o sentido fraseológico do texto. Até porque, neste caso aqui, o copista fez uma tentativa de combinar, lembrando a combinação do Êxodo, de Isaías e de Malaquias na profecia sobre a chegada de João, o arauto do rei. Tendo dito isso, isso aqui foi apenas uma amostra dos tipos de variantes. Existe uma série de outras classificações das variantes. Mas eu gostaria de me ater nesse quadro, para vocês construindo a nossa argumentação, é o seguinte: 500 mil variantes. Essas variantes podem ser divididas em 4 tipos. Variantes inviáveis, variantes viáveis, variantes insignificantes, variantes significativas. Existem esses 4 tipos. O que isto vai nos representar? Isso vai nos representar que, segundo os estudiosos da UBS, que neste universo de 500 mil variantes, as variantes que nós devemos se preocupar é as variantes classificadas aqui na letra D, que são as variantes significativas e viáveis. Elas tendo essas 2 características juntas, estão ali no conjunto D. São variantes realmente que trazem problemas para o intérprete, problemas para o texto bíblico, problemas para nós, todos nós que defendemos o texto bíblico. Mas, segundo os estudiosos da UBS, os tradutores da UBS, as variantes viáveis e significativas, ou viáveis e significativas, como, por exemplo, nós temos em Lucas, um exemplo, Lucas 11:12, quando temos no Pai Nosso, lá no texto de Lucas, e em alguns textos diz apenas Pai, em outros papiros Pai Nosso, ou Pai Nosso, nosso Pai que está nos céus, traz uma certa dificuldade. Outro exemplo é João 5:44, tem esse exemplo de manuscritos trazem essa dificuldade, tá? E as 2 formas que ele traz. Mas, ao analisar todas essas variantes, nesse universo de 500 mil variantes, traduzindo em números, variantes viável e significativa chegam apenas ao número
de 1.392. Vai baixando para 138.000, depois baixa para 1.392 listados. Dessas variantes, nos níveis de dificuldades que nós vimos naquele quadro, nível A, nível B, até chegar ao nível C, dessas 1.392 variantes, apenas 10 são variantes realmente significativas e viáveis, que trazem dificuldade para o intérprete, e traz dificuldade para nós que cremos na palavra. Então, daquele universo inteiro, baixou para 10. Nessa teoria. Mas, no geral, eu vou aumentar um pouco o número. O número de variantes que realmente trazem muita dificuldade, e é preciso queimar a pestana para explicar, estudar e procurar a fundo, chega a, no máximo, 15 variantes apenas. Dentre elas, o texto que está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 53, até o capítulo 8, versículo 11, o texto da mulher pega em adultério, que em boa parte dos manuscritos mais antigos não consta. Outro texto que é problema é o texto da primeira carta de João, capítulo 5, versículos 7 e 8, que dos 600 manuscritos desta carta, encontrados dessa carta, existem aproximadamente 600 manuscritos, apenas uns 8 contêm esses 2 versículos. A maioria desses 600 e pouco não tem esses 2 versículos. Esses são variantes que trazem realmente dificuldade, entre 10 a 15. Mesmo assim, essas 10 ou 15 variantes textuais, que são realmente problemas, elas são um problema linguístico, um problema gráfico, um problema gramatical, mas semanticamente, interpretativamente, fraseologicamente, não muda em nada o que o texto do Novo Testamento apresenta. Essas variantes, elas são insuficientes para mudar qualquer doutrina bíblica. Nenhuma doutrina bíblica é abalada por essas variantes. Nenhuma doutrina bíblica ela é rejeitada ou reprovada por essas variantes. Então, nesse universo de 500.000 variantes do Novo Testamento, não alteram em nada na essência. Isto prova o quê? O que isto prova? Isto prova que a inspiração da palavra de Deus foi acompanhada da doutrina da preservação. De que forma? Ora, porque, primeiro, como esta revelação? Ela é natural e ela é sobrenatural. Como se deu essa revelação? Através de cópias, depois do original, de cópias. E o processo de cópia era tão necessário que já estava previsto em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 4. O processo de cópia, o escriba, esse processo do copista, ele é um dos processos mais confiáveis da história da humanidade. E esse processo é tão confiável que foi aprovado pelo próprio Cristo, que usava cópias do Antigo Testamento quando ele caminhou entre nós. O próprio Cristo usava cópias do Antigo Testamento com suas variáveis, com suas variantes. O próprio Cristo usou, o próprio Cristo aprovou. E o Cristo é a palavra em pessoa. Nesse processo de preservação, nós temos os maçoretas, que foram exímios e zelosos na preservação e transmissão do texto às gerações futuras. Além disso, dando continuidade à teoria não,
A doutrina da inspiração e preservação, ela se dá na forma da revelação dos originais, como os originais são revelados na questão do Novo Testamento. Ele é revelado pelo próprio Cristo e é uma revelação pelo Espírito Santo. A preservação, a inspiração e preservação, eles vão impulsionar a formação do cânon. E no final do século I, o cânon já estava formado. Quando a igreja se reúne em Catargo, em 389, ela reconhece, ela se dobra ao cânon que já havia sido estabelecido pelo próprio Deus. O processo de cópia, a profusão de cópias, as milhares e o grande número de cópias do Novo Testamento, eles não problematizam a inspiração, a infalibilidade e inerrância da Bíblia, mas, pelo contrário, eles impulsionam a verdade bíblica da inspiração, da infalibilidade e da inerrância, porque eles são testemunhas históricas. É um grande número de testemunhas contando sobre um fato. Um grande número de testemunhas vai sempre contar um fato de modo um pouquinho diferente. E os próprios manuscritos, o extraordinário número de manuscritos, tornam o Novo Testamento o mais comprovado documento de todos os tempos. É o documento mais comprovado, mais testificado de todos os tempos na história humana. Por isso que eu coloco mais uma vez o quadro da teoria da teoria da profusão, da teoria da transmissão do texto sagrado, no Novo Testamento, e encerramos essa doutrina com o silogismo do professor. O professor faz silogismo. Se o Deus eterno inspirou um texto, se o texto inspirado revela o eterno, logo o texto é eterno. Ou seja, ele é preservado. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.